Pode admitir, você já colocou a sua mãozinha dentro da máquina de lavar com ela ligada na tomada. Não faça isso. A gente muitas vezes superestima os eletrodomésticos que a gente tem e acaba passando por acidentes gravíssimos. Quer dizer, às vezes a gente passa por acidentes leves e muitas pessoas passam por acidentes muito graves. E muitas delas são eletrocutadas dentro de casa, fazendo as coisas mais corriqueiras. E uma delas é colocar a mãozinha na máquina de lavar. Mas não é somente dentro da máquina de lavar o problema. Muitas vezes é quando a pessoa está descalça, ali o ambiente está molhado no chão, a mãozinha molhada e vai ligar a máquina, ou até mesmo mexer nos botões com a mão molhada e o pé no chão. São tantas combinações diferentes e diferentes maneiras de querer se que é impressionante. E às vezes a gente faz isso por falta de conhecimento, por distração. Às vezes a gente sabe que é errado e se distrai e faz, ou às vezes a gente está crente que o negócio está fora da tomada e quando vê, fez aquilo e caramba, eu fiz isso e estava ligado na tomada. A gente tem que tomar muito cuidado porque a nossa segurança vem em primeiro lugar. Não adianta nada a gente ter pressa para poder fazer as tarefas, se no final isso vai custar a nossa vida, vai custar a nossa saúde. Por quê? Se no final das contas a gente não vier a óbito, pode acontecer da gente ter algum problema de cardiológico, né, de arritmia e tudo mais, vão ter consequências na nossa saúde que vão nos dificultar a ter uma boa qualidade de vida. Para a gente cuidar da nossa família, para a gente cuidar da nossa casa, para a gente viver de um modo geral. Não vale a pena a gente fazer as coisas de qualquer maneira. Não vale a pena a gente ser displicente. Não vale a pena a gente fazer as coisas na distração e na correria e no final isso custar a nossa saúde e a nossa vida. Vocês concordam comigo? Eu espero que sim. Então, se você tem esse hábito ou já teve de colocar a sua mãozinha na máquina de lavar sem estar protegida por uma calçado adequado ou não tendo cuidado da máquina estar desligada ou longe de qualquer tipo de fonte de energia, por favor, mude esse hábito, tá bom? Se você tem esse hábito, se você ainda não se atentou a isso, por favor, se atente a isso, que isso assim é um dos grandes riscos que tem a nossa integridade dentro de casa, dentro da nossa rotina, nas nossas tarefas domésticas. E se você caiu aqui de paraquedas, eu quero me apresentar muito rapidamente. Meu nome é Jéssica Maria, esse aqui é o canal Lar Doce Ordem. Aqui a gente fala sobre manter a ordem do nosso tempo, a gente fala sobre rotina, a gente fala sobre organização da casa, sobre faxina e etc. O que a gente mais fala aqui, o assunto que eu mais gosto de falar atualmente, é sobre o método Flaileira. Aqui tem uma playlist somente sobre esse método. Esse vídeo em específico não tem nada a ver com o método Flaileira, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver com o método Flaileira, porque se a gente não se cuida, se a gente não tem atenção com a nossa integridade física, a gente não vai conseguir, no final das contas, executar o método Flaileira. Então, por favor, se cuide aí na sua casa. Eu te convido nesse momento a você compartilhar esse vídeo com a sua mãe, com a sua tia, com a sua amiga, que você sabe que precisa assistir esse vídeo para tomar cuidado na hora de fazer as tarefas domésticas e não se acidentar. Eu conto com você para que você faça com que essas informações cheguem até mais pessoas. Eu falo para compartilhar o vídeo porque ajuda o meu trabalho e é mais fácil compartilhar. Mas se você puder compartilhar isso também conversando com as pessoas, é importante porque tem muita gente que realmente não se atenta. Porque, como eu disse antes, a gente superestima a nossa rotina, os eletrodomésticos, entre outras coisas, tá? A gente começou falando sobre a lavanderia. Agora eu quero falar com vocês sobre a cozinha. Existe um hábito muito comum, muito corriqueiro aqui na nossa cultura brasileira, quando a gente vai cozinhar o frango e que é um grande risco para a nossa saúde, que é o lavar o frango. Não se lava o frango. Por favor, se você tem esse hábito, se você conhece alguém que tem esse hábito, converse com essa pessoa com calma. Se você tem esse hábito e você fala, ai, que absurdo, calma, calma o coração, vem aqui escutar primeiro antes de você, né, ficar resistente, entenda. Lavar o frango não higieniza o frango, gente. Pelo contrário, você está espalhando as bactérias em toda a sua cozinha, na bancada, nos talheres, nos copos, no filtro, em tudo que está ali ao redor no chão.
e você vai deixando todas aquelas bactérias que vão contaminar outros alimentos, outros utensílios, a sua roupa. Então, não lave o frango. Porque, por exemplo, uma das bactérias que tem no frango é a salmonela, gente. A salmonela é conhecida. Então, a gente não quer gerar nenhum tipo de intoxicação alimentar em nós mesmos e nem em ninguém da nossa família. Então, ao invés de você lavar o frango, você vai colocar esse frango diretamente no fogo, diretamente na panela, porque o calor vai ser o responsável por matar essas bactérias. Então, você não precisa achar que passando a água você vai estar limpando o frango. O calor já vai resolver isso. E você não precisa nem jogar água quente no frango, porque às vezes vai até prejudicar no sabor. Se você pegar o frango cru e já colocar diretamente na panela, ó, já vai resolver. E aí, quais são os outros hábitos que a gente pode adquirir quando o assunto é cozinhar frango? É a gente ter utensílios próprios para manusear o frango. Então, se você quiser e puder ter as facas somente para isso, ter a tábua somente para isso, é ótimo. Mas, se não for possível, que você tenha pelo menos uma esponja específica para você limpar os utensílios que você usou na hora de manusear o frango. Por quê? Porque senão você vai estar contaminando a esponja que você vai lavar todos os outros utensílios que não tiveram contato com aquilo. E mesmo que você, não, mas no final eu joguei água quente na esponja, limpei, pode sobrar um trisquinho do frango, sabe? Aquela gordurinha do frango que fica grudada, sabe? Às vezes fica ali grudada na esponja e pode passar para outro lugar. Então, assim, todo cuidado é pouco. Tenham atenção. Na hora de vocês lavarem os utensílios com a esponja específica, depois jogue água quente também nesses utensílios. Joga água quente na bancada, na pia, joga água quente na esponja e reserve essa esponja longe de todas as outras esponjas, escovas que você usa para higienizar a sua louça, entre outras coisas que você usa na cozinha, tá bom? Para que não haja nenhum tipo de contaminação cruzada. Vou repetir, todo cuidado é pouco. Eu não estou querendo aqui trazer nenhum tipo de neurose. É porque realmente, dentro da nossa realidade brasileira, as pessoas são muito displicentes com frango. E a gente precisa tomar cuidado quando o assunto é frango cru na cozinha. Beleza? Vamos para o próximo ambiente da casa, porque eu separei esse vídeo em 4 ambientes da casa. Agora a gente vai falar sobre, vamos falar sobre o quarto barra sala, tá bom? Eu coloquei esses ambientes juntos, até porque esse perigo específico, ele não está somente no quarto e na sala, tá bom? Ele está em outros ambientes da casa, que é quando a gente vai fazer a nossa limpeza dos interruptores e das tomadas. Na correria, principalmente para quem aqui faz o método Flyleire, vai fazer o abençoar o lar e vai limpar, né? Eu vou limpar os quadros, eu vou limpar os móveis com superfícies mais utilizadas, e aí eu vou dar rapidinho uma limpezinha aqui, ó, nos interruptores nas tomadas. Aí, na hora de fazer isso, você toma um belo choque. Por quê? Muita gente tem péssimo hábito de, ao invés de usar um pano úmido, usa o pano encharcado. E mesmo usando o pano úmido, você precisa desligar a energia da casa. Se você não for desligar o disjuntor, não use pano úmido, não use lencinho umedecido, use um pano seco somente para tirar ali a poeira. Se você tem a intenção de tirar uma mancha de mão, gordura da mão, qualquer coisa do tipo, você vai sim, né? Você vai fazer esse compromisso comigo, você vai desligar o disjuntor da casa, porque o risco de você tomar um choque na hora de você fazer a limpeza é alto. E, gente, não é só tomar um choque, não, mas eu vou me proteger. Eu vou colocar uma luva aqui de plástico e aí eu vou fazer a limpeza. Aí ali fica úmido. E depois você vai lá ligar alguma coisa e aquilo explode. Ou então você vai ligar a luz e aí você toma um choque. Não é nada divertido. Então, mesmo para você que for fazer a limpeza com água, com esponja, com lenço umedecido, e você desligar o disjuntor, você tem que garantir que depois aquele interruptor ou aquela tomada ficou seco. Então, o que é indicado? Depois de uns 15, 30 minutos, mesmo tendo passado depois um pano sequinho, que aquilo ali está realmente seco. Principalmente para você que limpou por dentro, assim, ó, na tomada. Aí tem aquele vãozinho da tomada e você quer limpar bem naquele vãozinho ali, ou naquele vãozinho ali do interruptor. Pois é, galera, é perigoso. Então, tomem muito cuidado quando o assunto é limpar interruptores e limpar tomadas. Evitem produtos abrasivos, né, desengordurantes, que podem prejudicar
a qualidade do interruptor também. Evitem de enfiar coisa dentro da tomada, ferrinho, cotonete. Gente, não precisa, tá? Se você quiser fazer uma limpeza bem assim, braba mesmo, separa um dia aí, desliga o disjuntor, né? Abre a tomada, né? Desparafusa a tomada, tira, limpa. É bem mais seguro do que você ficar ali em contato com a energia e tomar o risco de ser eletrocutada, tá bom? Combinado? Vamos para o próximo ponto. O próximo é o assunto banheiro. E a gente já viu várias reportagens de pessoas que já sofreram vários tipos de intoxicação, passaram mal e até vieram a óbito, porque misturaram água sanitária com outros produtos de limpeza. E isso não se faz. Eu coloquei o banheiro porque o banheiro é o lugar mais comum que as pessoas fazem esse tipo de mistura, tá bom? E para piorar, no método Flyleer é indicado assim, é uma recomendação de você fazer uma limpeza bem superficial assim, quando o assunto é limpar o box. Tem um vídeo aqui sobre banheiro que, se você quiser entender melhor do que eu tô falando, você assiste esse vídeo, mas quem já assistiu esse vídeo sabe do que eu tô falando. Só que você não vai usar água sanitária misturada com outro produto nessa hora. Você vai usar sabão, você vai, sabe, vinagre, mas você não vai misturar água sanitária com outros produtos de limpeza. Coloque isso na sua cabeça. A água sanitária você precisa diluir em água. Você nem usa puro para poder limpar, você dilui em água para limpar. É assim que se usa água sanitária, para poder limpar. Tá? Combinado? O que pode acontecer se você misturar com outros produtos de limpeza? Eu vou aqui listar 4 exemplos muito rapidamente, só para vocês terem uma noção dos problemas que podem ser causados quando a gente mistura, por exemplo, água sanitária, primeiro ponto, com vinagre. Vai liberar um gás, cloro, vai dar irritação nos olhos e vai prejudicar o seu sistema respiratório. Agora, você imagina isso combinado com água quente, se a pessoa fizer isso tomando um banho de água quente. A experiência é maravilhosa, para não dizer o contrário, né? Então, tomem cuidado. Misturar água sanitária com álcool simplesmente vai gerar cloroforme. Todo mundo já ouviu falar sobre cloroforme em filmes e séries, então vocês sabem o que causa, né? Ácido clorídrico também é tóxico para o sistema nervoso. Sistema nervoso, gente. O sistema nervoso central é prejudicado. Então, pensa, você pode apagar, simplesmente, usando esse produto, tá? E também é corrosivo para os pulmões. Pode ser irreversível. Cuidado. Se você misturar água sanitária com amônia, né, amônia, gente, não precisa ser amônia pura, pode estar presente em outros produtos de limpeza. Por isso que eu digo, não misture com nenhum produto de limpeza, só com água. Porque a gente fala, ai, não, mas é só um limpa-vidros. Ah, não, mas é só isso, é só aquilo, é água oxigenada. Não faça isso, não misture. O que pode causar? Gases tóxicos, todos eles causam gases tóxicos, tá? Nesse caso, são as cloraminas, tá bom? Que causam falta de ar e danos severos aos pulmões. Claro, porque todos soltam gases tóxicos, vão causar danos nos pulmões, danos diversos, assim. Eu coloquei aqui bem genérico, porque não, né, não tem necessidade, é só pra gente ficar em alerta. E por último, quem mistura água sanitária com detergente ou sabão, que é o clássico, Eu vou limpar aqui rapidinho, eu já fiz isso. Eu confesso que eu já misturei água sanitária com sabão e passei a vassoura, vai limpar. Sabe qual é o primeiro problema disso? É que não limpa. Que maravilha. Você está anulando a utilidade da água sanitária e anulando a utilidade do sabão na hora de misturar os dois. Então, sim, gente, você está neutralizando a eficácia dos dois produtos, não está limpando nada. Você só está achando que está limpando. E para piorar, você ainda vai receber vapores tóxicos, que é aquele cheiro de... Tem gente que fala assim, ai, mas eu gosto tanto de misturar porque eu quase desmaio e eu tenho a sensação de que tudo ficou limpo. Você só vai ficar com a sensação de que ficou tudo limpo, porque não limpou nada. Você só quase desmaiou, né? Prejudicou a sua saúde e foi isso. Você não limpou nada. Principalmente se você misturar água sanitária com detergente ou com sabão. Você não tá limpando. Você neutralizou os dois produtos. Então, assim, gente, até para ser dona de casa, nós precisamos, né, ter certos tipos de conhecimentos de química. Tem gente que fala assim, ai, pra quê? Eu não sei por que eu estudei química na escola, é inútil. Não era inútil, é útil. E poderiam ter ensinado isso na escola pra gente, não é verdade? Agora que eu parei pra pensar. Ninguém nunca deu uma aula né, de água sanitária. Vamos aqui, ó, não misture tal coisa. Eu vou dar uma sugestão aí, se você é professor de química, para você dar essa aula na escola, que vai ser bem legal, vai ser bem divertido, vai ser bem informativo, bem importante, e muitas vidas serão salvas. Ok?
Eu não quero assustar ninguém com esse vídeo, eu só quero realmente que vocês tenham cautela na hora de exercerem a sua função de dona de casa, cuidar da casinha de vocês, o cantinho de vocês. É para ser agradável, é para ser um cantinho acolhedor, não é para ser um lugar perigoso, né? Não é para ser um lugar de risco. Então, esse vídeo foi para isso, foi para alertar vocês a tomarem cuidado na hora de fazerem as suas rotinas dentro de casa, as suas tarefas domésticas e cuidar da integridade física, da saúde de vocês e da família de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, coloca aí nos comentários, falem aquilo que vocês acharam, né? Desabafem, sejam sinceras. E se vocês quiserem que eu traga uma parte 2 com outros tipos de riscos que nós temos em casa, gente, eu tenho uma lista. Todas as vezes que eu ia fazendo essas coisas aqui, por exemplo, desse primeiro vídeo, eu falava, eu tenho que gravar um vídeo sobre isso, tenho que gravar um vídeo sobre isso. E tem um monte de outra coisa que eu vou fazer, né? E que eu penso, nossa, eu fazia isso aqui errado, isso aqui daria um bom vídeo. Tem ainda. Então, se vocês quiserem que eu faça uma parte 2, eu farei, porque é muito válido que a gente esteja ciente de todos os riscos que nós corremos dentro de casa ao fazer as nossas tarefas de forma incorreta, ok? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!